E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem? Pois é, professora Sandra Duarte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arte, olha ali, tá ali escrito. Então, hoje a gente vai falar sobre caboclinhos, tá bom? É um assunto bem interessante que faz parte da nossa cultura, da cultura do nosso povo. Aqui comigo eu tenho a professora Keise. E aí, Keise, tudo bom? Olá, professora Sandra, tudo bem? Tudo bem, estudantes? Estou aqui esperando a participação de vocês, tá? Isso, tinha bastante gente já lá no chat. Legal. Nós estávamos com a Nuala, a Isabela, a... Lázaro. Isso, Lázaro, né? E Maiara também. Então fica aí com a gente nessa aula de arte, tá bom? Nós também temos aqui como intérprete de Libras a nossa amiga Jéssica. Jéssica, muito obrigada pela sua presença e participação, tá bom? Então vamos seguir aqui na nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre caboclinhos hoje na nossa aula de arte, tá? Então, o que vem a ser o caboclinhos? Né? A gente sempre vê, geralmente, vocês conhecem o caboclinho, né? Antes da gente começar qualquer coisa, vocês já viram um desfile do caboclinhos na sua comunidade? Em que época, geralmente, o caboclinhos aparece, né? Essa festividade aparece aí onde vocês moram? Fala para mim que eu quero saber, hein? Nuala, Lázaro, todo mundo que está aí, Isabela, Maiara, fala para mim. Quando é que geralmente aparece o Caboclinhos e se você já assistiu alguma apresentação dessa agremiação? Fala para mim. Estou aguardando aqui, a professora Keise está ali a postos para receber a resposta, tá? Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho, tá? O Caboclinhos é uma dança folclórica executada durante o carnaval. Em Pernambuco, por grupos fantasiados de índios, que com vistosos cocares, adornos de pena na cinta e nos tornozelos, colares, representam cenas de caça e combate. Então a gente pode ver aí nessa imagem, né, algumas crianças fantasiadas como indígenas. Então a história do Caboclinhos, ela é assim uma representação, né, da cultura indígena. Mesmo que nem todo mundo que participe ali daquela apresentação seja indígena, às vezes não tem nenhum indígena na verdade. Mas ali é apenas uma representação, como uma homenagem, né, a essas pessoas aí. E todos são muito bem fantasiados, muito bem preparados. Aqui eu trouxe algumas coisas que podem ser, né, são de origem indígena, na verdade. A peteca, a própria palavra de origem indígena, né, a gente já brincou até de peteca aqui. Nós também temos o chocalho. Aqui nós temos o arco e flecha, que no caso, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, que ele é utilizado também na representação do Caboclinhos, tá? E a professora Keise trouxe aqui pra gente esse livrinho, ó, bem especial, Os Olhos do Jaguar, de Yaguaré Yamã, certo? Então, quem é Yaguaré Yamã? É uma pessoa indígena, né, que fez o livro. Então, pra gente só ter certeza aqui, né, ter o conhecimento de que eles também têm conhecimento. Eles produzem muita coisa legal para a gente. E tá aí, quem tiver curiosidade, tá? Os Olhos do Jaguar. Vamos seguir aqui falando sobre eles. Ó, uma das coisas que o Caboclinho tem ligação direta com a religiosidade também das pessoas. Então, eles têm culto da Jurema. Então, o que é a Jurema? Vocês já ouviram falar da Jurema? Ela é uma árvore que produz um chá considerado sagrado pelos caboclos. É uma árvore nativa do Brasil, quer dizer, não existe em outro lugar do mundo. Talvez se alguém levou alguma coisa para fora, mas naturalmente ela é do Brasil. Ela tem um caule tortuoso, quer dizer, é meio tortinho o caule dela, certo? E aqui continuando, suas folhas, raízes e casca servem para uso medicinal e para o preparo de uma bebida nos cultos indígenas e caboclos integra o ritual da Jurema sagrada. Os componentes de um grupo de caboclinhos que vivenciam a religiosidade indígena não desfilam no carnaval sem antes tomar a bebida da Jurema. Então, é uma tradição dos povos que participam da apresentação dos caboclinhos, certo? Tomarem o chá da folha dessa planta aí chamada Jurema. Tá? Então, é uma tradição bem antiga já, desde o começo. É como uma preparação para a atividade que vai acontecer. O pessoal está participando, professora Keise? Estou aqui esperando a participação deles, professora Sandra. Certo. Vou repetir aqui a pergunta, tá? Tá. Vocês já assistiram alguma apresentação do Caboclinhos na sua comunidade ou durante o carnaval? Fala para mim que a gente está aqui aguardando, tá bom? Olha só. Então, quem são os personagens que participam do Caboclinho?
nós temos o cacique e a cacica, ou a mãe da tribo, né? Ambos usando tanga e saiote de plumas ou penas. Nós temos um porta-estandarte, a gente vê aí nessa imagem bem destacado, né? Que é aquela pessoa que leva a bandeira. O conjunto de 3 tocadores, gaita, maracas e surdo. Nós também temos os cordões, eles vão andando sempre em filas indianas, de caboclos e caboclas, quer dizer, um atrás do outro, bem direitinho, né? Nós também temos o grupo de crianças, ou curumim, do tupi, curumi, que significa menino. Então, são figuras muito importantes, né, as figuras principais do caboclinho, dessa cultura do caboclinho. Fantasias. Como é que são essas fantasias? Elas eram confeccionadas, quase que não sai agora, com fibras de agave ou sisal, penas de peru e de pato. Depois começaram a usar penas de pavão, de ema e plumas, exibindo o visual mais rico. Alguns materiais tradicionais ainda são utilizados atualmente nas fantasias e nos instrumentos, principalmente o cipó, a madeira de genipapo e o bambu. Professora Sandra. Opa, fala aí. Lázaro e Nuala responderam. Lázaro disse que já assistiu sim, mas na época do carnaval. Nuala também disse a mesma coisa. Isabela também já. E Maiara botou assim agora. Eu assisti na janela do meu apartamento a apresentação do Caboclinho. Que chique! Assistiu de camarote, né? De camarote, olha só. Foi a Maiara, né? Maiara. E Lázaro disse que no carnaval também. Sim, legal. Nuala e Isabela disseram que já também. E aí, o que vocês acharam dessas apresentações do Caboclinho? Vocês acharam legal? É diferente? Parece com indígena mesmo? Vocês já compararam isso aí? Já tiveram oportunidade também de ver uma apresentação dos indígenas de verdade? Fala para mim também. Olha, eu gosto muito quando vocês participam. Aliás, a gente aqui, né, é um sucesso, Isso. a professora Keise. A gente adora essa participação de vocês. Mas vamos continuar. Olha só. Quais são os principais instrumentos utilizados? Olha, o violão, o apito, 2 maracas de zinco e um surdo, ou um bombo de zinco coberto com couro de bode em ambos os lados. As preacas são parecidas com esse instrumento que a gente está vendo aí, ó, só que é como arco e flecha, só que esse aí está bastante pontudo, né? Nas apresentações eles usam como essa aqui, que é cega, né? Ela não tem ponta, justamente é para não machucar, certo? Então a preaca é esse instrumento que está sendo demonstrado aí. Tem outro também que a gente mostra aqui, ó, que é o violão também. Em alguns lugares eles utilizam o violão como instrumento no momento da apresentação, tá? Então, nós também temos o surdo, o apito, certo? E interessante é o seguinte, que tanto homens como mulheres, elas participam desse cordão, né? Dessa atividade dos caboclinhos. Olha o surdo, que a gente está mostrando aí, né? Essa parte aí, onde se bate, geralmente é feita com couro de bode, couro de animal mesmo. Eles colocam o couro para secar e depois esticam nesse instrumento. Fica um som bem interessante. Também é muito utilizado no maracatu, né? O couro de bode para revestir esse tipo de instrumento. E aí a apresentação, a que a gente está vendo nessa imagem, ok? Vamos seguir. Vou lançar já o desafio para vocês, tá? Olha, a gente ouve muito falar, aqui principalmente no Nordeste, a questão do maracatu, do frevo. Eles são muito mais comuns, né? A gente vê com muita constância. Aliás, toda vez que a gente fala em carnaval, a gente fala em festejos, as primeiras palavras que vêm à nossa memória são justamente frevo e maracatu, né? Até em aulas anteriores a gente comentou aqui sobre essas atividades. São inclusive patrimônio da nossa cidade e são difundidos no mundo todo. Aqui, apesar de ser também parte da nossa cultura, o Caboclinhos é menos conhecido, né? Até o pessoal falou aí, né, que já assistiu durante o carnaval, geralmente é mais fechado. Essas outras atividades, como maracatu, dependendo, claro, da comunidade, né, onde você está vivendo, o seu bairro, de repente, tem um movimento maior. Mas, assim, é mais comum, a qualquer momento, você, numa festa, colocar um frevo, colocar um ritmo do maracatu, até porque também, né, lembrando, professora Keise, que um movimento que trouxe o maracatu com mais força aqui para o nosso estado foi o Mangue Beat, né? O Mangue Beat, ele resolveu mesclar
os dois assuntos, tanto maracatu quanto rock, né? E aí fez essa festa que a gente vê aí, inclusive teve até no Rock in Rio, né? Mas aí o caboclinho já é uma coisa mais fechada. Qual é o desafio de hoje? Por isso que eu resolvi lançar esse desafio aqui para vocês. Vocês vão pesquisar passos de dança dos caboclinhos e vão apresentar para os seus colegas, tá? Então fica aí o desafio para vocês tentarem. Quero ver todo mundo, pelo menos me falando algum desses passos. Se você quiser, talvez não agora, né, porque não vai dar tempo, mas lá no YouTube, na nossa reprise da aula, você pode colocar lá quais são alguns passos que você pesquisou, que você já conhece, tá? Dos caboclinhos. É muito interessante isso. De repente, aí vem aquela ideia, né? Você pode lançar na sua sala de aula, falar com a tua professora. Professora, vamos conhecer um pouco mais sobre essa atividade dos caboclinhos? Eu não conheço muito. Então, é bem interessante que a gente descubra, né? A pesquisa é algo muito legal. Aí coloca imagens, coloca legendas, né, dos passos principais. E olha, o YouTube está cheio de ideias de passos e o pessoal sempre ensina esse tipo de atividade, né? Então, no mais, a nossa aula está chegando ao final. Tem mais participação, professora Casey? Não, estou conversando aqui com eles, não é eles falando ainda sobre o caboclinho. Lázaro disse que a escola dele é muito legal, assim, que leva para passeios extra classe. Ele viu os caboclinhos em 2 irmãos. Foi um passeio com a escola. A escola sempre é um ambiente legal, né? De aprendizagem, a gente sempre está conversando, sempre está levando, é muito bom. Qual a tua escola? Qual a escola do Lázaro? Qual a tua escola, Lázaro? Fala aí pra gente. Já a Maiara está fazendo aqui um ciúminho pra gente. Está aqui dizendo, eu assisti na janela da minha casa. Vocês também queriam uma janela assim, né? Para ficar de camarote? Aí eu, claro que sim, Maiara. Olha, gente chique é outra coisa, né? Pois é, né? Convida a gente para assistir lá também quando tiver essa oportunidade. Eu vou achar super legal, né, professora Casey? A gente vai achar legal. Bom, no mais, quero agradecer a professora Casey, todo mundo que está aí participando com a gente, né? É só convidar, viu, que a gente vai. Vamos assistir de camarote aí na tua casa. Casa de Maiara. Na casa da Maiara, vamos embora. Pessoal, no mais, agradeço aí. Até a próxima. Beijão. Olha, oi, tem rapidinho, gente ainda. Escola Professor Orlando Paraim. O Lázaro. Orlando Paraim, né? Isso. Então, um abraço aí para as professoras, a professora do Lázaro, né, da escola. Beijão e vamos continuar fazendo essas atividades porque só enriquecem, né, nosso conhecimento. Valeu, gente. Agora sim. Tchau, tchau. Valeu.